Fala, Brasil! Fala, meu povo! Alô você, concurseiro e concurseira, tudo bem? Aqui é o professor Everton Salles, do canal LP para Todos. Estou trazendo aqui hoje mais uma aulinha. Hoje vai ser o seguinte, hoje eu vou falar de classes gramaticais, né? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de classes gramaticais de um modo geral, né? Vou dar uma passadinha por cada classe, mostrando um pouquinho a característica e tal. Não vou aprofundar. É só para dar uma noção para a galera que está chegando, né? Tá começando os estudos, para o cara ter uma noção do que tem nas classes, mas o foco mesmo da matéria de hoje é fazer diferenciação de classes, né? Como assim? Diferenciar um substantivo de um adjetivo, uma locução adjetiva de uma locução adverbial, um adjetivo de um advérbio, e indicar ali algumas particularidades dos adjetivos. Nada muito complexo, certo? Talvez a aula fique um pouco longa, né? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, a intenção aqui é te ajudar, facilitar, né? Principalmente você que está chegando aí, é iniciante, está querendo entrar nessa rota de concurso, né? Eu sei que português é uma pedra no sapato mesmo, não é fácil, né? Também já fui aluno, né? Hoje em dia eu sou aqui um representante da língua portuguesa, mas não comecei de cima, eu vim de baixo. Então, eu passei por todas essas dificuldades, eu conheço o atalho, e conheço a cabeça do aluno por mim e pela experiência de sala de aula. Beleza? Então, rapaziada, antes de começar, já ative o sininho, já faça a inscrição no canal, caso você não tenha feito ainda. Já pega o caderno, abre aí, vamos anotar tudo, vamos para cima e vamos começar, rapaziada, aqui hoje. Hoje promete. Beleza? Então, vamos para cima. Então, isso aqui foi uma Compartilhar. parada que eu criei depois. Eu ia entrar diretamente na diferenciação de classes, mas eu tenho ciência de que muito aluno tem dificuldade nessa matéria mesmo, né? Então, acho interessante dar uma noção e depois entrar no que eu quero. Tá bom? Então, rapaziada, é o seguinte. Aqui, noções de classes gramaticais. Bom, se minha mente não estiver falhando, são 10 classes, né? Então, meu caro estudante, a primeira classe que eu vou indicar aqui é o artigo. Então, artigo é uma classe variável, né? Ou seja, tem feminino, tem plural. O artigo é aquele cara que sempre vai acompanhar o substantivo, né? E o artigo também é aquela classe que pode fazer qualquer palavra se tornar um substantivo, né? Qualquer. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês compreenderem. Então, meu amigo, meu concurseiro, primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai anotar essa informação e já vai guardar. O artigo pode ser definido ou indefinido. Então, o artigo definido, o a, os as, indefinido, uma, uns, umas. Então, é, aqui, dá uma olhada. Coloquei o seguinte exemplo. Deixa eu aumentar aqui para você. Ó, coloquei o seguinte exemplo. A artista passou aqui, uma artista passou aqui. Bom, primeira coisa, é bobeira, mas eu acho interessante falar para quem é iniciante. Ó, coloquei a artista, então já indico para você que é do gênero feminino. E já indico para você também que ela está no singular. Tá vendo? Observe. Se o A está no singular, naturalmente o meu carinha aqui, ó, o meu substantivo, também está no singular, né? O artigo ele acompanha o substantivo. Legal. Embaixo já coloquei assim, ó, uma artista passou aqui, né? Então tá aqui, ó, acompanhando o meu substantivo, beleza? Se você reparar, semanticamente é o seguinte: se eu digo que a artista passou aqui, então eu tenho noção, né? De quem seja artista. Sei lá, foi Malu Mader, né? Foi Regina Duarte, sei lá. Passou aqui, ó, a artista passou aqui, pô, legal. Embaixo, quando eu digo que uma artista passou aqui, ficou indefinido, tá vendo? Eu usei o artigo indefinido. Então, qual foi, professor? Qual foi a artista que passou? Ih, cara, não sei não. Foi uma artista aí, não sei quem é, não.
Então, o artigo ele tem também esse efeito, né? O artigo definido, então a gente pressupõe ali que a gente sabe quem é a pessoa. Indefinido, fica vago. Então, vou anotar aqui para o meu aluninho, ó. Aqui, meu artigo, ó, definido, e aqui o meu artigo indefinido, ó. Vou abreviar aqui, vou botar só de indefinido. Beleza? Aí, um lance que eu comentei agora. Bom, você sabe que isoladamente este cara aqui é um verbo, né? Verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Observe que aqui eu tenho apenas uma palavrinha depois do meu artigo. Naturalmente, o que o meu artigo vai fazer? Vai substantivar essa palavra, né? Ou seja, esse cara vai se tornar um substantivo ou uma palavra substantivada. Tá vendo? Deixou de ser verbo, virou um substantivo. Isso é importante. Porque quando você está no processo de formação de palavras, ou se você já foi lá, você já viu isso, já viu esse ponto. Né? Porque quando você tem essa mudança de classe gramatical, você tem a chamada derivação imprópria. Né? Só estou linkando uma coisa na outra, só para você saber a importância. Um detalhe que pode acontecer. Aqui eu coloquei um O, aqui eu coloquei um outro A. Olha a diferença entre os dois. Será que os dois são artigos? Será que um sim e o outro não? Então você sabe que o artigo ele acompanha o substantivo. Então tá aqui, ó. Li o bilhete, ó. Tá acompanhando o meu substantivo, né? Legal. Artigo definido, ó. Ó, li o bilhete, mas não o entendi. Se você reparar bem, esse segunda letra O está substituindo o bilhete, tá vendo? Então, qual é o barato, gente? O artigo não substitui ninguém. O artigo acompanha, certo? Então, esse o, eu vou colocar aqui, ó, está substituindo bilhete, tá vendo? Então, este o aqui, ó, é o que chamamos de pronome oblíquo átero. Porque, de um modo geral, a função do pronome é substituir, né? De um modo geral. Substituir, fazer referências no tempo, no espaço e por aí vai. Então, perfeito. Substantivo. Substantivo é a classe responsável por nomear, né, os seres, em geral. Pessoas, lugares, objetos e por aí vai. Observe só o seguinte. No primeiro exemplo, eu coloquei assim, a Mônica está com ódio. Opa, ó, está com ódio. Tá vendo? Deixa eu chegar esse cara um pouquinho para cá. Ó, a Mônica está com ódio. Então, eu vou observar o seguinte. Eu tenho dois substantivos. Ó. Eu tenho Mônica, que é um substantivo próprio, e tenho ódio, que é um substantivo abstrato. Ó. Tá vendo? Tá indicando ali um sentimento. Então, beleza. Aqui o meu substantivo e aqui o meu substantivo. Veja que aqui ó, o artigo acompanha, tá vendo como a gente fez ainda agora? Deixa eu botar aqui, ó, substantivo próprio, substantivo abstrato. Embaixo, comprei mesas, cadeiras na sexta-feira. Eu tenho três substantivos, ó. Mesas, cadeiras e sexta-feira. Tá vendo que sexta-feira tem dois radicais? Isso aqui é o que a gente chama de substantivo composto. Estou falando só do elemento sexta-feira, tá? Não estou falando da locução, não, beleza? E aí veja que aqui ó, eu tenho preposição, ó, tenho artigo, tá vendo? Mesas e cadeiras, ó, substantivo. Só tem um radical, ó. Aqui eu posso falar, ó, que são substantivos comuns, simples, primitivo, tem tudo isso, tá? Não vou aprofundar porque não é a hora.
Então, só para você saber, ó, tá nomeando ali, ó, aquele objeto que a gente usa, coloca as coisas em cima, a cadeira, onde você senta. Sexta-feira, substantivo composto, tá vendo? Tem um numeral e um substantivo. Então, esse é o panorama do substantivo. Esse cara é importante, porque daqui a pouco eu vou trabalhar a diferenciação entre substantivo e adjetivo. Se o substantivo nomeia, o adjetivo faz o quê? O adjetivo qualifica, atribui características, né, defeitos, qualidades, e por aí vai. Observa só. Aqui eu tenho o meu substantivo, mesas. Quais as características que eu atribuí às mesas? Ó, as mesas são brancas, então, ó, qualificando. As mesas brancas estão sujas. Além disso, ó, eu tenho aqui um outro adjetivo, tá vendo? Tá observando que o adjetivo ele tá acompanhando o gênero e o número? Ó, mesa, feminino plural, ó, brancas, feminino plural, ó, sujas, feminino plural, ó. Sempre essa questão também da concordância, certo? Isso é importante. Ó, considero confiáveis esses sistemas. Então tá aqui, ó. Sistemas é um substantivo, tá vendo? Tá aqui. O que que eu acho desses sistemas? Eles são, ó, confiáveis, ó. Tô qualificando, ó. Tá vendo? Aqui o meu adjetivo. Preposição. Preposição é uma classe invariável. Você não pode esquecer isso, isso é importantíssimo. E a preposição, a grande finalidade é fazer a ligação entre duas palavras. Aqui, tá vendo? Eu coloquei nessa relaçãozinha as principais preposições. Você vai anotar, mas, claro, você não vai parar aqui porque não é tão profundo, é só um panorama. Se você pegar uma gramática normativa, lá o cara vai te dar estas preposições que estão aqui e outras. Então é sempre bom você dar uma olhadinha nas preposições que são essenciais, acidentais. É importante você saber, porque quando você chegar lá na frente da parte de análise sintática, isso tudo volta. Né? Então é importantíssimo. Então coloquei a, de, com, para, por, sobre, sob, sem, após, e por aí vai. Dá uma olhadinha. O amor à vida é essencial. Tá vendo que aqui eu tenho uma crase? Se eu tenho crase, é porque eu tenho preposição a mais o artigo a. Ó. Então, vou botar aqui, ó, preposição mais artigo. Aqui. Veja que o cara, essa preposição, ela está fazendo essa pontezinha. Ó. Ela está ligando ó, esses dois substantivos. Ó, aqui. Olha que beleza. Essa é a função do cara. Beleza? Depois, ó, conversamos sobre futebol. Ó, aqui. Veja que essa preposição sobre ó, vai fazer essa pontezinha ó, entre o substantivo e o verbo. Ó. Veja que esse sobre está indicando um assunto. Ó. Lá na frente, isso vai ser chamado de locução adverbial de, de assunto, e na análise sintática, adjunta adverbial de assunto. Só para você notar que uma coisa vai se ligando à outra. Ó, nós confiamos nas pessoas. Agora aqui, observem só, eu tenho aqui, ó, nas pessoas. Esse nas, você tem uma preposição em um artigo as. Então faz uma contração. Vale lembrar que quem confia, confia em algo ou em alguém. Ó. Então a preposição exigida pelo verbo, a preposição em, aqui o meu artigo, ó. Isso aqui também na gramática você consegue achar, tá? Outras contrações, tá bem? E aí o cara de novo está fazendo essa pontezinha, ó. Aqui.
entre o substantivo e o verbo. Tá vendo? Perfeito. Então, o cara que me interessa está aqui. Ó. Veja que aqui o artigo ó, acompanha o substantivo. Tá legal? Ó, preciso daquelas imagens. Ó, veja que eu tenho daquelas. O daquelas é de mais aquelas, porque quem precisa, precisa de, e o pronome demonstrativo aquelas acompanhando o substantivo imagens. Tá vendo? Então aqui, ó, vou colocar ó, de mais aquelas, ó. Aqui o meu substantivo, fazendo essa pontezinha aqui, ó. Lá, num futuro bem próximo, você vai observar que este termo preposicionado, completando o sentido do verbo, vai ser chamado de objeto indireto. É sempre um complemento preposicionado. Viajarei após o almoço. Ó. Olha o após. Minha preposição. Ó. Veja que o após o almoço, com esse conjunto todo, ele vai me indicar o tempo. Quando que eu vou viajar? Em que momento? Após o almoço, após a janta, após o expediente. Então, aqui minha preposição, ó, meu artigo, ó, meu substantivo, certo? Tudo bem? E aí, agora eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o meu advérbio. Ó, mais uma classe invariável, hein, gente. O advérbio também é uma classe invariável, mais uma, né? O advérbio é a classe responsável por indicar as circunstâncias, né? Tempo, modo, lugar, intensidade, causa, afirmação, negação, concessão e por aí vai, um monte. Agora, um detalhe importante, isso aqui você precisa guardar. Galera, o advérbio é uma classe invariável. O advérbio só pode trabalhar para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio. Um detalhe, quando eu digo que o cara é invariável, é porque ele não tem feminino nem plural, beleza? Então, ó, prestem atenção, o cara trabalha para o verbo, adjetivo, outro advérbio. Então, esse cara nunca pode trabalhar para um substantivo. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando, isso é importantíssimo, tá? Ó, tá assim, hoje o céu está nublado. Veja que hoje é aqui, ó, é o meu advérbio, tá vendo? Minha palavra invariável, ó. Veja que hoje, qual a ideia que ele está te passando? De tempo. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente vai chamar de advérbio de tempo. Ó, dormir cedo, dormir tarde. Outro advérbio de tempo. Ó. Tá vendo? Tá ligado aqui ao verbo. Ó. O outro detalhe. Eu posso dormir cedo, mas eu posso também dormir muito cedo. Veja que este advérbio está intensificando este outro advérbio aqui. Ó. Então, cedo é um advérbio de tempo, muito é um advérbio de intensidade. Ó. É bem didático, gente, só para você perceber mesmo, tá? Até porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre advérbio e as suas classificações. Ó, você é tão simpático. Olha o tão. Veja que simpático está qualificando ó, o meu pronome. Ó. Tá vendo? Você é simpático, você é arrogante. O adjetivo qualifica. Agora, você pode ser só simpático, mas você pode ser muito simpático, bastante simpático, tão simpático. Veja que o meu advérbio ó, está intensificando o meu adjetivo. Ó. Tudo bem? Notem, se eu colocar no plural, ó, vocês são tão simpáticos. O advérbio ele nunca vai flexionar, ele nunca vai ao plural nem para o feminino. Beleza? Numeral. Numeral é uma classe que, assim, é bom você dar uma olhadinha, mas não é uma classe muito explorada em concursos, né? Mas é bom você saber. Porque numeral é uma classe que você vai utilizar né, para indicar ali uma quantidade exata, indicar uma posição, indicar se é um múltiplo,
se é uma porcentagem, né? Se é fracionário, e por aí vai. Aqui, por exemplo, ó, havia 3 alunos em sala. Tá vendo? Eu tô indicando a quantidade certa. Ó. Só tenho 3 alunos. Tá vendo? Isso aqui é um numeral, ó. É um numeral cardinal, que é usado para a gente indicar a quantidade de pessoas, de determinada situação que você tenha, de dinheiro, qualquer coisa. Aqui, a Alice é a primeira da classe. Se eu digo que ela é a primeira, eu já estou fazendo o quê? Já estou indicando uma posição, a primeira, segunda, terceira, quarta. Então já é um numeral ordinal, tá vendo? Que vai indicar ordem, posição. Então tá aqui, ó, meu numeral, ó. Este terreno vale o dobro, ó. Numeral, tá vendo? Que já está indicando que vale 2 vezes, ó. Tá vendo? Já como é que chama? Numeral, esqueci o nome. Múltiplo, multiplicativo. Esqueci o nome certo agora. Então tá aqui, ó. Tá indicando que ele vale 2 vezes mais, vale o dobro. Olha esse. Rita pagou 1/3 da dívida. Se eu sou de português, se eu não tiver enrolado, ó, 1/3. Tá vendo? Fracionário, ó. Então tá aqui, ó. Meu numeral, ó, fracionário. Tá vendo? E tem muito mais. Lá na gramática você vai passar o olho e você vai achar mais. Isso aqui é só para você ter uma noção. Verbo. Verbo é uma classe variável, né? Assim como o numeral também é, não sei se eu falei. E o verbo, como a gente diz em sala de aula, é tudo aquilo que você conjuga. Viu que lá atrás eu falei do falar. Falar é um verbo, eu falo, tu falas, ele fala. Só que, claro, essa classe, né, essa classe gramatical verbo é extensa. Né? No geral, em sala de aula, a gente costuma gastar aí, levar umas 4 aulas para falar de tudo, quase tudo de verbos, porque você tem muita coisa, né? Você tem um aspecto semântico, você tem ali a estrutura do verbo, né? Com as desinências número-pessoais, monotemporais, se o verbo é regular, irregular, se ele é defectivo, se ele é abundante, se ele está no modo imperativo, se você pode trabalhar as vozes verbais, tem o estudo ali da locução verbal. Então, assim, caramba, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, mesmo, mesmo. Aqui, choveu. É um verbo, ó. Isso aqui é meu verbo, tá vendo? É um cara que está indicando o quê? O fenômeno da natureza. Ó, Ana parece cansado. Ó, eu pareço, tu pareces, ele parece. Ó. Aqui o meu verbo. Veja que este verbo ele está indicando o quê? Um estado, né? Ela parece cansada, ela está cansada. Derrubar o muro, ó, verbo derrubar. É um verbo, ó. Aqui já é um cara que indica uma ação, tá vendo? Os caras estão derrubando o muro, estão praticando essa ação. Leandro tornou-se vascaíno, tornar-se. É um verbo, ó. Eu me tornei, tu te tornaste, ele se tornou. Veja que se tornar-se é um verbo que indica um estado, só que é um estado mutatório, ó. Ele tem transformação, tá vendo? Então, beleza. Ótimo. Conjunção. Conjunção é uma classe também variável e serve para quê? Ela serve para ligar orações, né, indicando a relação existente entre elas. Aqui, estou cansado, mas vou dar aula. Se eu estou cansado, qual seria a lógica? E dormir, né? Veja que este mais aqui, ó, é a minha conjunção. Quando você estudar orações, você vai saber que essa aqui é uma conjunção que está dentro de uma oração coordenada adversativa. Por quê? Indica ideias contrárias. Ó. Então, vou chamar só de conjunção. Você vai ter um estudo, você vai trabalhar isso no estudo das orações, né, lá no período composto. Ó, espero que você venha rápido. Eu tenho espero
e você venha rápido. Veja que este que está ligando as duas orações. Ó. Quando eu digo orações, eu estou falando de verbo. Ó. Tá vendo? E aí, por exemplo, aqui espero, que espera, espera alguma coisa. Este que é o que a gente chama de conjunção integrante. Quando você estiver estudando orações, você vai saber que essa conjunção integrante, aqui, ó, vai introduzir uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Já que quem espera, espera alguma coisa, espera alguém. Agora, ó, irei à praia quando sair do colégio. Veja que esse quando é uma conjunção. Agora, um detalhe legal, esse quando, ele está me dando uma ideia de tempo. Tá vendo? Aqui é quando você estiver estudando as orações subordinadas adverbiais. Então, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Veja que ele está ligando esta oração aqui, ó, a esta oração aqui, ó, e me dando ideia de tempo. Mas isso aí é um papo de milhões. Isso aí é uma aula extensa, né? Você vai estudar em breve. Pronome. Pronome é uma classe variável e é uma classe riquíssima. Tem muito recurso mesmo. Aí tá ali, ó, é bem sintético, ó. Pronome é a palavra que substitui ou modifica um nome. Só para você reparar, ó. Carolina está cansada. Por isso, ela não foi treinar. Ela é um pronome, ó. É um pronome que a gente chama de pronome reto. Veja que esse pronome ela está fazendo o quê, ó? Está substituindo essa menina, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho, ó, alguém entrou aqui. Alguém. É um pronome indefinido, tá vendo? Deixa vago. Mas quem foi que entrou? Cara, não sei, foi alguém. Eu não consegui perceber. Eu olhei na câmera, mas não reconheci. É o chamado pronome indefinido. Roubaram o meu copo, ó. Meu copo. Aqui. Da ideia de posse, tá vendo? Porque é um pronome possessivo. Este tablet é ótimo, ó, o que eu estou usando, ó. Olha o este. É um pronome demonstrativo. Tá vendo aqui no contexto? Tá indicando que este objeto, ó, este tablet está aqui, ó, próximo a mim, ó. Pessoa que está falando. Então é o que eu chamo de pronome demonstrativo. Chamei o aluno e puni-o. Aqui, meu pronome é átono. Tá vendo? Eu falei dele ainda agora. Ó. Veja que esse pronome está substituindo, ó, aluno. Só que esse pronome está na função de complemento. Então, ó, é o chamado pronome oblíquo átono. O carro que você comprou é lindo. Olha este aqui. É o chamado pronome relativo. Por quê? Ele evita a repetição da palavra e une as orações. Ó. Aqui. Veja que esse aqui, ó, eu posso fazer o carro qual você comprou é lindo. Para você não escrever o carro é lindo, você comprou o carro. Ele substitui e une as orações. Ó. Então, aqui o meu pronome relativo. Quem comeu o biscoito? Aqui, ó, o meu pronome interrogativo. Ó. Fazendo uma pergunta. Tá vendo? Então, beleza, ó. É coisa dessa, tá? Eu sintetizei ao máximo que eu pude. É muita coisa para estudar. Interjeição é a última classe. Interjeição também não é uma classe muito utilizada em concursos. É bom você saber, né? Porque a gente não sabe o que os caras vão cobrar. Aí eu coloquei assim, ó, interjeição é uma classe invariável que exprime emoções súbitas, isto é, sentimentos de alegria, de dor, admiração, irritação, surpresa. Aqui, por exemplo, eu fiz assim, ó. Oba! A mamãe trouxe bala. Esse oba já indica o quê? Uma alegria. A mãe trouxe bala. Legal. Então, este camaradinha é a minha interjeição. A interjeição também sempre vem marcada por um ponto de exclamação. E essa interjeição, ó, como eu falei, indica alegria.
Olha esse. Cuidado, ali é perigoso. Veja que esse cuidado, ó, já é num tom de quê? De te dar uma advertência, ó, presta atenção, ó, cuidado. Então tá aqui, ó, minha interjeição, e como eu falei, indica, ó, indica uma advertência, ó. Força, guerreiros, vamos lá. Tá passando animação, ó. Vamos lá, rapaziada, tá chegando a prova. Então tá aqui, ó. Então, ó, vou colocar aqui minha interjeição, ó. Então tá indicando aqui, ó, no tom de dar ânimo ao cara, de animação, ó. Olha isso aqui é legal, ó. Ufa, encontrei a carteira. Aqui já indica o quê? Já indica um alívio. Caramba, achei que tinha perdido minha carteira, graças a Deus. Tá vendo? Aqui minha interjeição, que já indica, ó, um alívio. Aqui, socorro, socorro. Minha interjeição. E essa interjeição já está fazendo o quê? É um apelo, tá vendo? Ah, cuidado, ó, socorro, atenção. Então, está indicando, ó, um apelo, tá vendo? Ai, chutei a pedra. Veja que esse carinha aqui, ó, ele sentiu dor. Então, aqui minha interjeição. Então, está indicando aqui, ó, dor. Eu coloquei alguns. Como não é uma coisa muito explorada, uma classe muito explorada, eu coloquei um pouco mais aqui para você ter uma noção. Lá na gramática tem outras ideias. É bom você dar uma olhadinha também. Como já disse, não é algo muito explorado, mas conhecimento nunca é demais. E a gente não está na cabeça do cara da banca para saber o que ele vai colocar na prova. Beleza? Então tá. Agora vou subir, vou para o que interessa. Né? Então já tenho aqui, ó, quantos minutos? Acho que hoje vai render, hein? Ó, agora sim, classes gramaticais. Então aqui eu vou fazer a diferenciação. Então, sintetizando, aqui é o seguinte, ó, são as classes invariáveis, né? Ou seja, não tem feminino nem plural. Ok. Primeira diferenciação que eu faço entre adjetivo e substantivo. Bom, o conceito você já sabe. Eu só vou colocar aqui para efeito de ideia mesmo. Ó, havia produtos frágeis dentro daquela pequena caixa amarela. Quais são os substantivos? Aí tem uma situaçãozinha que a gente trabalha em sala de aula, que é um macetinho, assim, não vai resolver todos os problemas, né? Evidente. Mas vai te ajudar. Deixa eu ver se eu coloquei esse cara aqui. Vou colocar aqui, que tem um espacinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Bizu? Pode ser. Bizuzinho, para te ajudar. Isso aqui é uma formulazinha. Isso aqui é uma variável. O meu, a minha, ele é tão. Então, se couber aqui, ó, substantivo. Ou posso fazer isso aqui, ó, ele, ela. Ó, o que couber aqui é um adjetivo. Qual é a malandragem dessa fórmula? Tá vendo que esse tom é um advérbio? Naturalmente, se for um substantivo, esse cara não vai caber aqui. Porque o advérbio nunca trabalha para substantivo. Mas se você quiser também, você pode juntar os dois. Ó. Os dois é quando você tem duas palavras e quer fazer diferença entre elas. Então eu posso fazer isso aqui. Ó. O meu é tão. Só que eu aprendi com o meu mestre, cara. Eu tinha muita dificuldade nisso quando eu era aluno. Só que quebra um galhão, um galhão, um galhão mesmo. Então,
Só para você perceber. Lá em cima eu tinha colocado produtos frágeis. Foi isso que eu fiz. Há produtos frágeis. Vamos supor que você tenha ficado em dificuldade, né? Caramba, quem será que é o substantivo, quem será que é o adjetivo? Dá para fazer assim, ó. Ele é tão produto? Dá para fazer isso? Não dá. Então, esse cara não é o adjetivo. Posso fazer isso aqui, ó? O meu produto? Posso, não posso? Então, o cara lá é substantivo. Agora, eu posso fazer. Ele é tão frágil. Aqui. Ele é tão frágil. Claro, se você movimentar, ó, eles são tão frágeis. Agora, posso fazer aqui também, ó. Como eu tenho duas palavras, dá para fazer assim, ó. É... Vê se fica bom isso aqui. O meu frágil é tão produto. Não faz o menor sentido. Legal. Mas veja se não dá para fazer isso aqui, ó. O meu produto é tão frágil. Ó. Tá vendo? Os meus produtos são tão frágeis. Então, substantivo é adjetivo. Só que é um recurso muito maneirinho, cara. Vai te ajudar muita coisa, muita coisa. Evidente, a língua portuguesa é sem fim, não tem uma fórmula definitiva. Isso aqui é só para quebrar o galho, tá? Então, vou subir. Agora que você já sabe usar, vou trabalhar o cara. Então, tá aqui, ó. Os meus produtos e a minha caixa. Então, ó, são os meus substantivos. Ótimo. Agora eu tenho aqui a qualificação. Ó. Como eu já tinha feito, ó, as caixas são tão frágeis, meu adjetivo. Veja que a caixa ela é pequena, ó, característica, e é também amarelo. Ó. Então, eu tenho um adjetivo aqui e outro adjetivo aqui. Aí você pode questionar, ué, professor, eu posso usar um adjetivo antes e depois? Pode, a língua portuguesa permite, sem problema nenhum. Achei simpáticas as elegantes funcionárias que entraram no elevador. Quantos substantivos eu tenho aqui? Então, ó, as minhas funcionárias, tá aqui, ó, meu substantivo. Ó, elevador também é um substantivo. Ó, aquele lance que eu fiz lá atrás, ó. Veja aqui no, ó, preposição mais artigo, ó. O artigo ó, sempre acompanha o substantivo. Então tá aqui, ó. Deixa eu melhorar esse negócio aqui, ficou feio. Então tá aqui, ó, no substantivo também, ó. Agora, o que que eu acho dessas funcionárias? Que elas são tão simpáticas, ó, são muito simpáticas. Ó, tô qualificando, ó. Tá vendo? Aqui o meu adjetivo. E o que que eu acho também delas? Achei simpáticas as elegantes funcionárias, ó. As funcionárias são tão elegantes. Aqui. Outro adjetivo, ó, que beleza. Por que eu estou detalhando isso? Porque você pode pegar uma questãozinha no teu concurso pedindo a contagem de substantivo e de adjetivo. Então, você precisa estar com isso bem alinhado. Olha um detalhe importante. Eu vou destacar um negócio só para você, só para eu chamar a atenção. Olha para a diferença entre velhos e velhos. No exemplo 3, você vai perceber que velho está qualificando livros, que é um substantivo. Os livros são tão velhos, são tão antigos, está qualificando. Agora, olha o outro detalhe. Está vendo que depois do artigo, eu tenho apenas uma palavrinha. Ó. Veja que esse artigo vai fazer o quê? Vai substantivar a palavra.
Tá vendo? Ela mudou de classe. Veja que velhos agora é um substantivo, ou seja, está representando pessoas que têm uma idade avançada. Tá vendo? Tem uma mudança de classe gramatical. Isso é importante para agora, processo de formação, na parte de análise sintática, enfim, para um monte de coisa. Voltei para o exemplo de cima, exemplo 3. Eu tenho crianças, né, um substantivo. Veja que aqui eu tenho crase, eu tenho preposição mais artigo. Tá vendo? Tá aqui, bonitinho. E eu tenho também aqui o meu substantivo escola. Aqui, que beleza. A minha escola. Veja que aqui, humilde está qualificando a escola. Escola humilde, simples. Então, meu adjetivo, a escola é tão humilde. Beleza. Foi feita a identificação. No exemplo 4, além desse substantivo, eu tenho mais o quê? Ó, o meu banco, a minha praça. Ó, que beleza. Qual a característica que eu estou atribuindo para essa praça? Que ela está, abandonada, ela está suja. Aqui meu substantivo. Estou qualificando. O banco. Os velhos estavam cochilando no gelado banco. Aí uma coisa que você pode me questionar. Você pode falar assim, ué, professor, mas esse gelado aí não poderia ser um substantivo? Porque tem um artigo aqui, ó. Então, mas aí também não é assim que funciona. Você vai observar que aqui, ó, neste grupo, tá vendo? Eu tenho duas palavras, ó. Eu tenho banco e gelado. Aí você tem que trabalhar o contexto para você ver quem é quem. Entendeu? Então você vai, pô, não tem como você falar o gelado é tão banco, né? Então o banco está nomeando ali aquele acessóriozinho que você senta e tal. E gelado está qualificando, gelado, frio, quente. Então tem que tomar esse cuidado. Não pode ir no automático. Então aqui meu substantivo e o meu adjetivo. Olha o de baixo. O cão é agressivo. Cão é um substantivo, tá vendo? Um cachorro, um cão. Veja que agressivo está qualificando, ó, o meu cãozinho, tá vendo? Olha esse exemplozinho aqui. Os corajosos policiais invadiram a violenta favela carioca. Então, ó, eu tenho este grupo aqui e tenho este outro bloco aqui, ó. Então, dentro deste bloco, ó, policiais, né, são as pessoas que cuidam da nossa segurança. Então, tá aqui, os policiais são corajosos, são valentes. Estou qualificando, ó. Que beleza. É o meu adjetivo. Favela, meu substantivo, favela, comunidade. Veja que a favela é tão violenta. Então, vou colocar aqui o meu substantivo, aqui o meu adjetivo. E veja que carioca, que está indicando que as favelas são aqui da cidade do Rio. Tá vendo? Então, meu outro adjetivo. Carioca, fluminense, paulista, paulistano. Tá vendo meu outro adjetivo? Então, tá legal. Uns cidadãos chineses visitaram o luxuoso hotel francês. Ó, cidadãos é o meu substantivo. Chinês, ó, um adjetivo pátrio. Tá vendo? Os cidadãos da China, chineses. Aqui meu substantivo, meu adjetivo pátrio. Visitaram o luxuoso hotel francês. Ó, o meu hotel é tão luxuoso. Tem o sufixo oso, ó, que é um formador de adjetivo. Tá vendo? Então tá aqui o meu adjetivo. Ó, francês, ó, hotel da França, ó, francês. Adjetivo pátrio, de novo. Isso tudo você acha na gramática.
Agora, olha a diferença. Os cidadãos chineses, ó, agora já tem ó, os chineses, tá vendo? Que aí já está falando daquela pessoa que reside na China. Olha o artigo definido, ó, naturalmente substantivo o cara, ó. Viu a diferença de um para o outro? Lá em cima, os cidadãos da China. Agora, os chineses já são aquelas pessoas que nasceram, que são da China. E aí, daqui eu tenho, não quiseram vender o sinal digital do dispositivo. Ó, sinal digital, analógico, sinal substantivo, digital, adjetivo. Ó, dispositivo, ó, substantivo também, ó. Tá aqui, ó. Veja aqui, ó, aquele lance que eu fiz mais cedo, ó. Do, ó. Olha o meu artigo aqui, ó. Maneiro, né? Muito detalhezinho. É uma situaçãozinha que você consegue achar em qualquer gramática também. Às vezes, os concursos brincam, né, com a posição e o sentido. Aí tá assim, conversei com a pobre mulher, conversei com a mulher pobre. Veja que aqui, mulher, homem, não tem o que fazer. Substantivo, substantivo. Então, vou colocar aqui, ó, substantivo, substantivo. Não dá para fazer a pobre é tão mulher, né? Mas a mulher é tão pobre. Então, pobre é um adjetivo, tanto aqui quanto aqui. Só que, perceba um detalhe. O que, que vai acontecer aqui? Vai mudar o sentido. Conversei com a pobre mulher. A gente brinca que aqui é a coitadinha, né? A pobre mulher, tadinha, coitadinha. Quando eu digo que conversei com a mulher pobre, é aquela mulher desprovida de grana. Né? Então, vou colocar. Então, essa é a ideia. Né? O pobre vindo antes deu uma ideia, né? A pobre mulher, coitadinha. Embaixo, a mulher pobre, sem grana, sem dinheiro. Né? Pobrezinha mesmo, de grana, quebrada. Então, mudou o sentido. Tudo bem? Ótimo. Agora, eu tenho o seguinte: eu tenho a diferença entre adjetivo e advérbio. Então, você já sabe que o advérbio é invariável, ou seja, não tem feminino nem plural, e o advérbio pode modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Já o adjetivo é o cara que qualifica, né? Atribui características, defeitos, qualidades, e é variável, ou seja, tem feminino, tem plural. Aqui, eu vou te passar um recurso que é muito valioso. Isso é só para, principalmente para a situação quando você estiver em apuros, você estiver muito no sufoco. Eu vou fazer a parte fácil e depois eu vou colocar numa outra situação. Por exemplo, essa palavra baixo aqui. Você colocaria como adjetivo ou como advérbio? Como adjetivo, né? O repórter é baixo, ele é alto, está qualificando. Ó. Tá vendo? Tá ligado ao substantivo. Ó. Então tá aqui, meu adjetivo. O que, que pode acontecer? Vamos supor que você tivesse ficado em dúvida se esse cara é um adjetivo ou não. Um recurso importante é o seguinte: você pode jogar a frase por feminino ou por plural. Você vai notar que essa palavra vai variar. Se eu fizer aqui, ó, se eu jogar plural, ó, vai ficar assim, ó. Os repórteres são baixos. Tá vendo? Ó? O adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Ó. Aqui. Tá vendo? Plural, plural, ó. Inclusive o gênero. Ó. Se eu fizesse seria as repórteres são baixas. Tá vendo? O cara tá variando, ó. Ou, se você quiser, pode jogar para o feminino.
Tá vendo? Por que eu estou colocando de uma forma e de outra? Porque você pode pegar um adjetivo uniforme, ou seja, que tenha apenas uma forma para o feminino e para o masculino. Então, biforme. Aliás, essa primeira forma do plural, né? De forma geral, vai te servir. O feminino só vai te servir se o adjetivo for biforme. Se ele for uniforme, não vai mudar nada. Então, quando eu pego aqui e jogo para o feminino, ó, a repórter é baixa. Ó, feminino, feminino, ó, tá variando. Por isso, de jeito algum, poderia ser um advérbio. Agora, olha a diferença. Tá aqui, ó. O repórter fala baixo. Tá vendo? É o modo como ele fala. Esse aqui é um advérbio, verbo de modo. Ó, trabalha para o verbo. Beleza? E aí, qual é o barato? Vamos supor que você tenha ficado em dúvida. Se você pegar isso aqui e jogar para o feminino, ó, a repórter fala baixo. Tá vendo? Ao jogar o cara para o feminino, observe que a minha palavrinha ali fica invariável, ó, porque o advérbio é uma classe invariável. Ou se eu jogar plural, ó, os repórteres falam baixo. Tá vendo? Joguei o cara para o plural, ó. Ó a minha palavra baixo. Se manteve invariável. Então, isso aqui, galera, é o recurso. Isso aqui você tem que guardar, cara. Isso aqui é muito importante, de verdade, muito mesmo. Ó, olha para essa frase. O meu primo voltou contente de Portugal. Vou direto ao ponto. Olha para esse contente aqui. Você colocaria como adjetivo ou como advérbio? Adjetivo ou advérbio de modo, sendo mais preciso? Parece um advérbio de modo, né? O meu primo voltou como? Contente. Pode ser, sei lá, não sei. Vou testar. Como contente é uma palavra uniforme, não vai adiantar pegar ele e passar para o feminino. Vou passar para o plural, então, para ver o que acontece. Então, vou fazer assim, ó. Ó, os meus primos voltaram contentes. Ó, o cara tá variando, ó, de acordo com o meu substantivo, ó. Tá vendo? Se o cara tá variando, então cuidado, ó. Isso aqui não é um advérbio de modo, não. Isso aqui é um adjetivo. Tá vendo? Tá qualificando aqui. O cara tá contente, tá feliz, ó. Então, eu apliquei a minha prova real, ó. Olha o exemplo de baixo. O aluno soletrou errado as palavras. Se eu trocar aqui, ó, a aluna soletrou errado, ó. Tá vendo? Soletrou erradamente as palavras. Veja que eu levei para o feminino, ó, o cara se manteve invariável. Tá vendo? Ou seja, este cara aqui, ó, é um advérbio. Mas olha o exemplo de baixo. O texto continua errado. Tem aqui, ó, a palavra errado. Se você pegar aqui e variar, ou colocar no feminino, sei lá, a mensagem, vou colocar assim, ó, a mensagem continua errada. Aqui, o cara está variando de acordo com o gênero. Ó. Então, este camarada vai ser um adjetivo. O cantor caminhava animado pelo palco. Aí, vou trocar, vou ver o que acontece. Ó, a cantora caminhava animada pelo palco. Ó.
Tá vendo? O cara tá flexionando, ó, de acordo com o gênero e com o número. Então, ó, é um adjetivo. Beleza? Show. Dá uma olhada no negócio. Presta atenção no que eu vou falar. Olha para essa palavrinha que eu destaquei aqui. Por que motivo, por qual motivo essa palavra, neste contexto, não poderia se classificar como um advérbio? Veja bem, ó, qual o detalhe aqui? Por que você sai rápido? Você sabe que o advérbio é uma classe invariável, ou seja, não tem feminino nem plural. Se você perceber bem, ó, está aqui, ó, séria, está no feminino, tá vendo? Ó? Ou seja, por que está séria? Porque está ligado, ó, a minha palavrinha está ligada à palavra mãe, ó, que é o meu substantivo. Ou seja, a mãe olhava para o filho, ela estava tão séria. É o tipo da parada que você não perde tempo. A mesma coisa aqui, ó, a mãe conversou sério com os filhos. Veja que a mãe está no feminino, olha a palavra sério. Invariável, ó, a mãe conversou seriamente com os filhos. Tá vendo? Feminino. Masculino, ó, não está tendo concordância, o cara não está variando. Ou seja, este carinha aqui, ó, é o meu advérbio. Ó. É detalhe, tá vendo? Olha um detalhezinho também que de vez em quando aparece em prova. Você tem o só e o só. Eu coloquei aqui um detalhe só para você marcar. O só, quando equivaler somente apenas, vai ser um advérbio, né? Ele vai indicar uma exclusão. Isso pode aparecer como advérbio, algumas gramáticas trabalham apenas assim, outras gramáticas colocam como palavras denotativas. Essa parte de palavra denotativa são palavras que não se enquadram numa classe gramatical definida. Então, isso aqui está na parte variável. Se você olhar a gramática, vai estar lá, junto com um advérbio. Então, é bom você dar uma olhadinha. Né? Então, aqui, ó, o só, quando for um advérbio, você vai poder trocar por somente, apenas. Ó. Quando for um adjetivo, você vai poder trocar o só por sozinho, sozinha, sozinhas. E aí, claro, o cara vai variar. Se você colocar sozinhas, sóis. Então, olha isso aqui. Só os idosos receberão o benefício especial. Ó. Somente, então vou colocar aqui, ó, somente, apenas, somente apenas os idosos receberão o benefício especial. Então, ó, meu advérbio. Olha essa. A atriz caminhou só. A atriz caminhou sozinha. Tá vendo? Consegui fazer a troca. Ó. Então, consegui fazer a troca. Então, aqui o meu adjetivo. Tá vendo? Ótimo. Finalizei aqui. Agora, eu tenho um outro elementozinho que costuma dar um pouquinho de trabalho, que é o que a gente chama de locução adjetiva e locução adverbial. Né? Como lá eu não falei de locução adjetiva nem locução adverbial, porque lá era só um panoramazinho, aqui eu joguei a definição. Né? A locução adjetiva é. Deixa eu voltar um pouco. O que a locução adjetiva e a locução adverbial têm em comum? As duas têm preposição. Como é que você vai diferenciar uma coisa da outra? A locução adjetiva é um termo preposicionado que vai se ligar a um substantivo. Pode dar a ideia de posse, pode vir contextualizada com o verbo de ligação. Tá vendo? Locução adverbial, também é um termo preposicionado. Só que é um termo preposicionado que vai se ligar ao verbo. E vale lembrar que o advérbio não indica a circunstância. A locução adverbial também. Ó.
pode indicar as circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação e por aí vai. Ótimo. Vamos trabalhar o cara. Tá aqui. Ó, todavia é um termo preposicionado. Observe que todavia, termo preposicionado, está ligado a quem? A capacete, ó. Capacete do Davi. Então está ligado a um substantivo, ó. E veja que além de estar ligado a um substantivo, também dá ideia de posse. Então, este cara aqui, ó, é uma locução adjetiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, também ideia de posse. E um detalhe importante, aqui, nesta parte, é, não se preocupe em arrumar adjetivo equivalente, né? Porque nem sempre vai ser possível. Tem uma parte específica, né? Em que a gente vai trabalhar essa questão da locução adjetiva e o seu equivalente. Aqui é só para você diferenciar uma coisa da outra. Então, termo preposicional está ligado ao substantivo, locução adjetiva. Veja que do Davi, ó, de novo, a tristeza do Davi, ó, está ligado ao substantivo, tristeza, um substantivo abstrato, né? Indica que um sentimento, né? Então, aqui, minha locução adjetiva. Veja que também aqui, ó, além de estar ligado a um substantivo, dá a ideia de posse. Agora, olha um detalhe. Cuspiram no menino de propósito. Agora, cuidado. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho um substantivo e tenho um termo preposicionado. Essa aqui eu já sei que é uma locução. Só que você vai precisar saber se esse termo preposicionado está ligado ao substantivo menino ou se está ligado ao verbo. Como é que eu faço isso? Eu desloco. Eu vou pegar esse cara e vou trabalhar para perto do verbo, para ver se vai fazer sentido. Se fizer sentido, trabalha para o verbo locução adverbial. Se não fizer sentido, é sinal de que trabalha para o substantivo. Então vai ser uma locução adjetiva. Então, cuspiram de propósito no menino, ou seja, cuspiram propositadamente. Se o cara trabalha para o verbo, então aqui eu tenho uma locução, adverbial. Ó. Olha o exemplo de baixo. Mesmo esquema, ó, coloquei a mesma estrutura. Verbo, substantivo, termo preposicionado. A mesma coisa. Dá para fazer vendi de ouro os cordões? Faz sentido? Vendi de ouro os cordões? Os cordões são de ouro. Então veja que esse de ouro ó, trabalha por substantivo cordão. Cordões. Ó. Se trabalha por substantivo, ó, locução, adjetiva. Perfeito. Olha esse aqui. Verbo, substantivo, termo preposicionado. Esse termo preposicionado trabalha por substantivo ou trabalha por verbo? Pensa aí. Dá para deslocar? Chamaram com urgência os policiais. Opa, equivale a dizer que chamaram urgentemente os policiais. Então, legal. Trabalha para o verbo. Ó. Se trabalha para o verbo, locução adverbial. Olha esse aqui. Adoro crianças com disciplina. Aí você vai ver o seguinte, ó. Adoro com disciplina crianças ou são ou esse com disciplina está fazendo referência às crianças? Veja, adoro com disciplina crianças não faz sentido. Mas adoro crianças com disciplina. Adoro crianças disciplinadas. Então, ó, meu verbo, meu substantivo. Só que eu já reparei que trabalhando para o verbo não deu nada. Então, trabalhando para o substantivo, ó, locução adjetiva. Tá vendo aqui?
daria para fazer a substituição, tem um equivalente. Tá vendo? Ó? Com disciplina, disciplinadas. Ó. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso, tá? Então é só para você ter essa noção. E, como eu já tinha falado, ó, a minha locução adjetiva também pode vir contextualizada com o chamado verbo de ligação. Ó. Lembra que é aquele verbinho que indica um estado. Ó. Veja que de madeira não está fazendo referência à cadeira, que é um substantivo. Perfeito. Ó. Aqui é a minha locução adjetiva. Olha que beleza. Tá vendo? É coisa dessa. É muito detalhe, cara. Isso aqui tem que treinar legal, tá? Aí aqui, só para finalizar, só para você ter uma noçãozinha, você acha isso aqui também em qualquer gramática, tá? E um detalhe, o que eu vou fazer aqui, você vai observar que às vezes a palavra vai aparecer em mais de um tipo de adjetivo. Isso acumula, né? Então o cara pode formular um exercício, né? Uma questão, perguntando sobre o mesmo adjetivo. Se ele é simples, se ele é primitivo, se ele é uniforme, se ele é biforme, tudo isso pode se juntar, tá? Ó, quando eu digo que o adjetivo é simples, é porque a gramática diz que ele tem apenas um radical, tá vendo? Apenas uma base. Verde é o meu adjetivo. Tá vendo? Tá qualificando aqui, ó. Como ele tem apenas um radical, então beleza. Ele é um adjetivo simples, né? Nem precisava escrever, não tem o que fazer. Eu posso ter o adjetivo simples, mas eu posso ter também o adjetivo composto. Eu digo que o adjetivo é composto quando ele apresenta dois ou mais radicais. Veja que aqui eu tenho dois radicais, ó, verde e clara. Um detalhe importante: sempre que você tiver um adjetivo composto puro, normal, só pode variar o último elemento, em gênero e número. Ó. Camisas verde claras, camisa verde clara. Então, ó, como eu tenho dois radicais, eu digo que aqui eu tenho um adjetivo composto. Primitivo. Primitivo, o adjetivo primitivo é a palavra original, ou seja, é aquela que não deriva de ninguém, não recebeu prefixo nem sufixo. Ó, a palavra verde de novo aparecendo. Tá vendo? Eu coloquei de propósito. E, professor, legal. Então, eu já sei que verde é simples e é também um adjetivo primitivo. Porque é o primeiro, é o original. Ótimo, é isso mesmo. Então, tá aqui, ó, meu adjetivo primitivo. Derivado. Quando eu digo que o adjetivo é derivado, é porque ele recebeu afixos. Lembra? Afixos é quando ela pode ter prefixo e sufixo. Ó, a palavra verde é a palavra primitiva, tá vendo? Mas você vai notar, ó, que eu tenho prefixo e prefixo e sufixo. Tá vendo? Ó, prefixo é o cara que vem antes, sufixo é o cara que vem depois da palavra. Aqui que beleza. Então já é uma palavra derivada. Quando você está no processo de formação de palavras, você estuda esse tipo de coisa. Você teria ali a dúvida se é prefixo ou sufixo ou se é parassíntese. Mas eu vou deixar essa parada no ar, para você ir lá na aula de processo de formação. Depois, comente aqui no vídeo. Ó, professor, consegui descobrir. É a derivação tal. Então, perfeito. Ó. Então, vou colocar aqui meu adjetivo derivado. E por último, eu tenho aqui adjetivo uniforme e biforme. Tá vendo? Uniforme, ó, une, uma única forma. Então, ó, apresento uma única forma para ambos os gêneros. Veja, independente de ser homem ou mulher, ó, só pode ser feliz. Ó. Não muda ó, em relação ao gênero. Então, aqui meu adjetivo, uniforme. Biforme, bi.
duas formas. Então, vai apresentar uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Ó. Duas formas. Ó. Veja, homem masculino, homem feio. Mulher, ó, feminino, tá vendo? Ó? Olha a palavra. Acompanha, tá vendo? O gênero. Então, podemos dizer que feio é um adjetivo biforme. Tem uma forma pro feminino e uma forma pro masculino. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem mais nada. Então, rapaziada, é isso aí. Foi. Então, fechei aqui, ó. Noções de classes gramaticais e diferenciação de classes. Fechei. Maneiro, né? Galera, essa parte é importantíssima. Isso aqui, irmão, é pedra preciosa. Então, rapaziada, coloque, passe isso tudo para o caderninho, com muito carinho. Isso aqui vai ser teu manual, cara. Sempre que bater uma dúvida, vai lá no teu caderno, pô, classes gramaticais, tá aqui, ó. Vai lá, tá tudo anotadinho, olha a observaçãozinha, né? Porque às vezes, com o tempo, a gente vai esquecendo mesmo. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Então, valeu aí a companhia, tá? Espero que eu tenha conseguido te ajudar, né? Te auxiliar aí nos estudos. É, E é isso aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, fazer inscrição no canal, divulgue para os outros coleguinhas que também têm dificuldade de português. Diga que o tio Everton é muito legal, que ele explica na moral, explica direitinho, tá? E vamos espalhar o que é bom aí para esse mundão. Falou, rapaziada? Então, galera, saudações rubro-negras, aquele abraço e até a próxima. Valeu? Pou! Tamo junto.